Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre associação em série de resistores, né? E eu disse para vocês que nós tínhamos três formas de associar resistores. Nós podíamos associar os resistores em série, em paralelo ou de forma mista, que é uma mistura das duas coisas. Então na aula passada a gente viu o funcionamento direitinho da associação em série e hoje eu quero mostrar para vocês a associação em paralelo, como que ela funciona. Então, como a gente viu na aula passada, na associação em paralelo, todos os resistores eles são conectados nos mesmos terminais, tá pessoal? Então a gente usa fios diferentes para ligar todo mundo através de caminhos diferentes, né? Nos mesmos terminais, ou seja, na mesma tomada, na mesma pilha, na mesma bateria, tá bom? Então, como a gente liga todo mundo usando fios diferentes na mesma tomada ou na mesma bateria ou na mesma pilha, todos vão ficar submetidos à mesma voltagem. Pessoal, associação em paralelo é o que você faz quando você usa, por exemplo, uma extensão ou um T. Quando você usa lá o T, você tem três tomadinhas, né? Você está transformando uma tomada e colocando três entradas. Se você reparar, cada entrada ali é um caminho diferente. Então, os aparelhos que você ligou no T, eles são aparelhos que estão associados em paralelo. Todos ficam submetidos à mesma voltagem da tomada. Beleza? Essa que é a ideia da associação em paralelo. Então, pessoal, nesse caso, o que vai acontecer? Aquela tomada ela vai ter que fornecer corrente elétrica para os três aparelhos que você ligou, no caso do T, por exemplo. Então, o que vai acontecer é que vai sair da tomada uma corrente elétrica total, e quando ela chegar aqui no T, é onde você tem a divisão dos aparelhos, né? Quando ela chegar nessa, a gente chama de bifurcação, ou nesse nó, você vai ter a corrente elétrica se dividindo em três partes. Então, vem uma corrente elétrica total da tomada, e essa corrente elétrica vai se dividir em três partes, que vai ser uma corrente elétrica para fazer o primeiro aparelho funcionar, uma corrente elétrica para o outro e para o outro. Como você está usando fios totalmente diferentes, pessoal, o funcionamento de um aparelho não influencia no outro. Então, por exemplo, você está lá com a televisão, um DVD e o som ligados ao mesmo tempo num T. Quando você desliga a televisão, o som e o DVD continuam funcionando normalmente, porque eles têm um funcionamento independente, beleza? Então, se um desses aqui for desligado ou queimar ou parar de funcionar, os outros eles continuam funcionando normalmente, beleza? Bom, então acho que a coisa que é mais simples de observar aqui é o seguinte: primeira coisa, todo mundo está submetido à mesma DDP. Então a voltagem é a mesma nos três aparelhos ou em todos os aparelhos que estejam associados em paralelo. A outra coisa é que a corrente elétrica total que sai da tomada é distribuída entre os aparelhos que estão ligados, entre os resistores. No caso de resistores, pessoal, a ideia é muito simples, né? Se o caminho que você está analisando tiver um resistor com resistência pequena, a corrente elétrica nesse caminho vai ser alta. Então, essa divisão de corrente elétrica, essa distribuição de corrente elétrica, ela ocorre de forma inversamente proporcional à resistência. Onde a resistência é maior, a corrente elétrica, obviamente, vai ser menor, porque o caminho está oferecendo mais resistência, beleza? Bom, e o outro ponto importante, claro, é que se eu somar a corrente elétrica em cada aparelho que eu estou associando em paralelo, a soma de todas as correntes vai me fornecer a corrente elétrica total do meu circuito. Então, a gente tem que a corrente elétrica total no circuito é igual à corrente elétrica no aparelho 1, mais a corrente elétrica no aparelho 2, mais a corrente elétrica no aparelho 3. Pessoal, é importante vocês perceberem que poderiam ter mais aparelhos. Então, eu estou usando aqui 3 aparelhos como exemplo. Podia ser 4, 5, 6, 10, 20. Quantos vocês quiserem colocar em paralelo aqui, vocês podem. Beleza? Bom, pessoal, o que acontece? A partir da ideia de que a soma das partes da corrente elétrica é igual à corrente total, a gente consegue obter a equação que vai fornecer a resistência equivalente na associação em paralelo.
A gente viu na aula passada que resistência equivalente ou resistor equivalente é aquele que sozinho, se você coloca ele no lugar da associação, ou seja, se eu substituo os 3 resistores por um resistor apenas, eu tenho que descobrir qual é a resistência que ele tem que ter para fazer com que o circuito apresente as mesmas características, no caso, a mesma corrente elétrica. Então, o truque aqui é a gente analisar essa equação aqui de corrente. Olha só a ideia. A gente lembra que a voltagem em um resistor é dada pela resistência vezes a corrente. Como aqui eu tenho uma relação entre correntes, né? A soma das partes é igual a total, eu vou isolar a corrente aqui. Então, eu vou pegar a resistência e passar dividindo. Passando a resistência dividindo, a gente vê que a corrente elétrica em um resistor é dada pela voltagem que atua nesse resistor dividido pela resistência dele. Beleza? Agora eu vou pegar este resultado e vou substituir nessa equação. Então eu tenho o seguinte, a corrente total ela vai ser a voltagem no circuito dividido pela resistência do circuito como um todo. A resistência elétrica do circuito como um todo a gente pode considerar que é a resistência equivalente. Isso tem que ser igual à soma de cada corrente. Então, a corrente 1, que é a corrente no resistor 1, vai ser a voltagem que atua no resistor 1, que é a mesma. Lembre-se, todos estão submetidos à mesma voltagem. Então, é a mesma voltagem dividido pela resistência. Só que agora, como eu estou analisando só o resistor 1, eu vou colocar a resistência 1. Mesma coisa para a corrente 2, vai ser a voltagem dividido pela resistência 2, e a corrente 3 vai ser a voltagem dividido pela resistência 3. E aqui, pessoal, o que acontece é que todas essas voltagens aqui são iguais. Então, a gente pode colocar ela em evidência desse lado direito da equação e cortar. Então, cortando todas as voltagens, porque aparece de um lado e do outro, a gente chega para a equação que fornece a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Pessoal, essa aqui é a equação geral. Claro que aqui está com 3 resistores, pessoal, mas se tivesse mais resistores era só ir somando, né? Então, 1 sobre R, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5 e assim por diante. O que isso quer dizer? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências elétricas de cada resistor que tem na associação, em paralelo. Beleza, pessoal? Então, essa relaçãozinha é a relação geral. Muitas vezes, os alunos têm um pouco de dificuldade, muitas vezes vocês têm um pouquinho de dificuldade de lidar com equações inversas desse tipo, que envolve só frações, né? Um sobre alguma coisa, um sobre alguma outra coisa e assim por diante. Pessoal, não é muito difícil trabalhar, a gente vai resolver algumas questões usando essa equação geral. Mas existem alguns casos particulares em que essas equações elas se tornam mais simples, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui 2 casos particulares interessantes. Essa é a forma geral de achar a resistência equivalente na associação em paralelo. Lembre-se que lá na associação em série, a resistência equivalente era só somar os resistores, né? Era muito fácil. Na associação em paralelo, na verdade, aqui a gente tem essa relação inversa, devido ao fato de que quem se distribui nessa associação é a corrente, tá? Bom, quais são os casos interessantes aqui, ou os casos que simplificam essa equação? O primeiro caso é o caso em que a gente lida apenas com 2 resistores. Se nós estivermos lidando apenas com 2 resistores, quer dizer que eu tenho só o resistor 1 e o resistor 2, então a nossa equação geral fica dessa forma. Não tem 1 sobre R3, porque não existe resistência 3, né? Então, pega só os 2 resistores aqui. Só que no caso de 2 resistores, pessoal, é legal a gente tirar o MMC aqui, que é o produto entre eles. Então, se eu tirar o MMC como sendo produto, olha só, fica 1 sobre resistência equivalente igual R1 vezes R2, é o MMC, e aí a gente faz aquele truque da soma de fração, né? Na soma de fração, que é o seguinte, R1 vezes R2 dividido por R1 sobra o R2, mais R1 vezes R2 dividido por R2 sobra o R1, que vem aqui para cima. Então, tirei MMC, resolvi essa parte e a gente tem o seguinte, 1 sobre a resistência equivalente é igual a R1 mais R2, resistência do resistor 1 mais resistência do resistor 2, dividido por R1 vezes R2. E agora o passo final é que a gente pode inverter, né,
os dois lados. Então, pessoal, ou multiplicar cruzado aqui, tanto faz, mas invertendo os dois lados, a gente chega nessa equação. Então, troca aqui de cima para baixo, inverte, né? Invertendo os dois lados, a gente tem que a resistência equivalente vai ser o produto, R1 vezes R2, dividido pela soma das resistências, R1 mais R2. Então, pessoal, essa é uma equação que só é válida quando nós temos dois resistores apenas, e ela é uma equação que, em geral, vocês têm mais facilidade, tá? Então, tá aqui. Quando temos apenas dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente ela vai ser dada pelo produto entre as resistências dividido pela soma das resistências, beleza? Então, esse é o primeiro caso particular que é interessante, pode facilitar a sua vida usar essa equação. Um outro caso particular que facilita bastante a nossa vida é quando a gente tem resistores iguais associados em paralelo. Quando os resistores são iguais, eles possuem resistências elétricas iguais. Então, ao invés de ter R1, R2 e R3, eu vou ter R, R e R. É todo mundo a mesma resistência, eu não preciso diferenciar uma da outra. Quando a gente joga isso na nossa equação geral, fica assim, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, e assim por diante. Tirando o MMC, pessoal, o MMC aqui é o próprio R, né? Aí fica R dividido por R dá 1, R dividido por R dá 1, R dividido por R dá 1 também. Então, independente do número de resistores que eu tenho associados aqui, eu vou somando 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, no fim das contas, quando a gente inverte novamente os dois lados, eu vou ter que a resistência equivalente nesse caso é a resistência de um dos resistores, que eles são todos iguais, dividido pelo número de resistores que eu tenho na minha associação. Porque para cada resistor que eu coloco igual, né, eu vou somar uma unidade aqui em cima, que quando eu inverter, vai vir aqui para baixo. Então, pessoal, essa equaçãozinha também é bem útil. O N aqui é o número de resistores iguais que você tem na associação em paralelo. Beleza? Então, essa também é uma ideia bem interessante, facilita bastante a nossa vida. Quando nós temos resistores iguais associados em paralelo, a resistência equivalente vai ser dada pela resistência de um dos resistores, o R, dividido pelo número de resistores iguais que eu tenho na associação. No nosso caso aqui seria 3, né? Então ficaria R sobre 3. Se tivesse mais 1, ficaria R sobre 4. Se tivesse 5, ficaria R sobre 5. E assim por diante. Então eu deixei o N aqui para generalizar, para mostrar que vale para quantos resistores você quiser colocar em paralelo aqui. Beleza? Esses são os dois casos particulares aí em que a gente consegue simplificar essa equação de resistência equivalente, mas é importante lembrar, gente, que a forma geral que resolve todos os casos é essa aqui. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor associado em paralelo. Beleza? Essa aqui é a ideia. Bom, entendido esse passo, pessoal, a gente consegue resolver agora um exemplo, tá? Então vamos lá. Eu peguei aqui exatamente o mesmo exemplo que a gente fez na aula passada, 3 lâmpadas de resistências 4 ohms, 8 ohms e 12 ohms, só que agora eu coloquei elas associadas em paralelo. Na aula passada, se você assistir, a gente associou ela em série. E liguei na mesma tomada de 120 volts. Então agora as lâmpadas estão associadas em paralelo. Então, nessa situação, desses 3 resistores, dessas 3 lâmpadas associadas em paralelo, eu quero que a gente determine a seguinte coisa. Letra A resistência é equivalente na associação. Primeiro, então, vamos resolver a letra A aqui, pessoal. Vamos olhar para a figura, né? A gente tem essa ideia, as lâmpadas estão associadas em paralelo, em cada lâmpada eu vou ter uma corrente elétrica diferente, e a voltagem é a mesma em todas elas. Pessoal, essas duas propriedades são as principais da associação em paralelo, tá? Corrente elétrica diferente em cada resistor, quanto maior a resistência, menor a corrente, e voltagem igual em todos os resistores quando eles estão em paralelo, tá bom? Então, na letra A eu quero a resistência equivalente, e eu vou usar aqui a forma geral. Olha só, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Essa é a forma geral. Temos 3 resistores. Se tivesse 4 resistores, ficaria mais 1 sobre R4 aqui e assim por diante, tá?
Bom, substituindo os valores, o R1 vale 4, o R2 vale 8, está aqui, e o R3 vale 12, está aqui. Isso tudo é informação do texto, né? E agora a gente tem que resolver essa equaçãozinha aqui. Como é que a gente resolve isso? A gente faz o seguinte, eu vou tirar o MMC aqui desse lado direito. Então a gente vê que o MMC aqui, pessoal, ó, o 12 não divide por 8, mas divide por 4. Então tem que ser alguma coisa aqui que seja divisível pelos 3. Eu acho que o 24 resolve o problema, né? Então olha só, o MMC é 24. 24 dividido por 4 dá 6, está aqui. 24 dividido por 8 dá 3, está aqui. E 24 dividido por 2, 12, dá 2, está aqui. Então, coloquei aqui o MMC desse lado direito aqui. Pessoal, 6 mais 3 mais 2 dá 11, né? 6 mais 3, 9, com 2, 11. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 11 sobre 24. E agora a gente inverte os dois lados. A resistência equivalente fica igual a 24 dividido por 11, 11. Pessoal, se você quiser dividir, vai dar um número quebrado aqui e tal. Eu prefiro não dividir, eu prefiro deixar assim. Eu acho que fica mais fácil de fazer as contas deixando na forma de fração, tá bom? Bom, então essa é a resistência equivalente. É o que ele queria na letra A. Nós usamos a equação geral que eu mostrei para vocês lá. Na letra B, ele quer saber a corrente elétrica total no circuito. Bom, para saber a corrente elétrica total no circuito, eu posso ter dois caminhos diferentes, né? Quais são os caminhos que eu posso usar? Eu posso encontrar a corrente em cada aparelho, em cada lâmpada, e depois somar, porque a soma das partes dá a corrente total. Ou eu posso usar a resistência equivalente direto, porque esses 3 resistores associados em paralelo funcionam como se fossem um resistor apenas com essa resistência equivalente. Então, eu acho mais fácil, como a gente já achou a resistência equivalente, eu acho mais fácil usar aqui. Nesse circuito, ele funciona como se tivesse uma resistência apenas desse valor. Então, a gente pode dizer que a corrente elétrica no circuito como um todo é a voltagem dividido pela resistência equivalente, beleza? E a gente sabe esses valores, né? A voltagem é 120 e a resistência equivalente deu 24 por 11. Está aqui. Pessoal, divisão de fração, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nossa primeira fração aqui é o 120 e eu multiplico pelo inverso de 24 sobre 11, que é 11 sobre 24. E olha só, como eu não dividi, eu não vou ter arredondado e aí eu vou conseguir obter o valor exato, porque olha só, 120 dividido por 24 dá 5. E 5 vezes 11 dá 55. Então, essa corrente elétrica dá um valor exato, 55 amperes. Essa é a corrente elétrica total nesse circuito. Essa corrente elétrica ela vai se dividir entre esses 3 resistores aqui. Beleza? Então, está aqui a letra B, a corrente elétrica total no circuito. Quando a gente quer a corrente elétrica total, eu posso usar a resistência equivalente. Beleza? Ou eu posso encontrar a corrente em cada um e somar. No nosso caso, eu já tinha resistência equivalente, está aqui. Fazer agora a letra C, pessoal. A letra C diz o seguinte, ele quer saber a corrente elétrica em cada resistor. Bom, para isso a gente vai usar a ideia de que a voltagem é a mesma em todos os resistores. Então, todos os resistores estão submetidos a essa mesma voltagem de 120. Então, eu vou usar a mesma equação que a gente usou na letra B, só que agora, ao invés de considerar a resistência equivalente, que seria a resistência do circuito como um todo, eu vou considerar a resistência separadamente de cada um dos resistores. Então, a corrente no primeiro resistor vai ser a voltagem dividido pela resistência elétrica do primeiro resistor. Substituindo os valores, a voltagem é 120, é a mesma para todos os 3 resistores, tá? E a resistência do primeiro resistor vale 4 ohms. 120 dividido por 4 dá 30 amperes de corrente. Então, a corrente elétrica aqui no primeiro resistor vale 30 amperes. No segundo resistor, mesma ideia, voltagem sobre a resistência do segundo resistor. A voltagem é 120, é a mesma em todo mundo porque eles estão em paralelo. A resistência vale 8. 120 dividido por 8 dá 15 amperes de corrente.
Então, a corrente elétrica aqui no segundo resistor vale 15 amperes. E no terceiro, a resistência vale 12 ohms, então a gente tem que a corrente é 120 dividido por 12, que dá 10 amperes, tá? Então, essa é a corrente elétrica em cada resistor. Pessoal, ficou errado aqui, ao invés de I1, considera I2 e I3, tá? Ficou errado esse ponto aqui, eu vou corrigir depois, tá? Bom, galera, o que acontece? A gente pode tirar a prova real. Como é que eu tiro a prova real? Olha só, nós vimos na letra B que a corrente elétrica no circuito todo é de 55 amperes. Então, a soma das partes tem que dar 55, né? Então, olha só, 30 mais 15 dá 45, mais 10, 55. Então, está fazendo sentido aqui a nossa solução, beleza? Então, na letra C, está resolvida a corrente elétrica em cada resistor aqui. Bom, na letra D, ele pede a potência em cada lâmpada. Aí a gente pode usar a equação de potência, voltagem vezes corrente. Eu já sei que todo mundo está submetido a 120 volts, é a mesma voltagem em todos os aparelhos. E a corrente elétrica de cada um também eu já descobri. Pessoal, mas aqui tem que tomar cuidado. Como eu quero a potência separada de cada lâmpada, então eu vou usar a corrente da respectiva lâmpada, né? Então, a voltagem é de 120 volts, a corrente 1 é 30 amperes. 120 vezes 30 dá 3.600 watts. Para a lâmpada 2, eu vou usar a corrente da lâmpada 2, 15 amperes. Então, 120 vezes 15 dá 1.800 watts de potência. E por último, a potência 3, eu vou usar a corrente elétrica da terceira lâmpada, 10 amperes. 120 vezes 10 dá 1.200 watts. Essa é a potência elétrica de cada lâmpada. Então, o que a gente observa aqui, pessoal? Nesse caso, olha só que interessante. Quem tem a menor resistência apresentou a maior potência, diferente do que aconteceu lá na associação em série. Então, olha que interessante. Menor resistência, maior potência. Beleza? E outra ideia interessante também, olha só. O R2, a resistência da lâmpada 2, ela é o dobro da resistência da lâmpada 1, né? E a corrente elétrica dela é metade da lâmpada 1, ou seja, se a resistência é o dobro, a corrente elétrica ela vai ser a metade, quer dizer que o meio material, né, o caminho, ele oferece o dobro de resistência, então vai permitir o fluxo da metade da corrente elétrica, beleza? Essa aqui é a ideia. Bom, agora que a gente fez esse exemplo, eu acho legal comparar as associações em série e em paralelo. E o que acontece, pessoal, é que nós resolvemos o mesmo problema associando as mesmas lâmpadas uma vez em série e uma vez em paralelo, que foi os exemplos da aula anterior e da aula que eu estou mostrando para vocês agora. Na aula anterior eu peguei as lâmpadas de 4 ohms, 8 ohms e 12 ohms, coloquei em série e liguei em 120 volts. E na aula de hoje a gente acabou de resolver o exemplo em que eu fiz isso e coloquei elas em paralelo e liguei na mesma tomada. E aí vamos olhar aqui para os resultados que a gente obteve. Pessoal, olha só. A resistência equivalente quando estava associada em série foi de 24 ohms porque é a soma, só somar. 4 mais 8 dá 12, com 12, 24. E aí a gente calculou na aula passada todas as grandezas aqui para cada lâmpada separadamente. Então na lâmpada de 4 ohms eu tinha uma voltagem de 20 volts na associação em série. A corrente elétrica era a mesma em todo mundo. Então quando a associação é em série, a corrente elétrica é a mesma e a voltagem se divide. Então nós vimos, mesma corrente, a voltagem se distribuiu como? Proporcionalmente às resistências. O que eu quero dizer? Quem tem menor resistência tem menor voltagem, tá vendo? Resistência menor, voltagem menor. Dobrou a resistência, dobrou a voltagem. E assim por diante. Triplicou a resistência, triplicou a voltagem. Então a gente tem o seguinte. A resistência menor apresenta menor potência. Então foi aumentando a resistência, a potência ela foi aumentando junto. Então na associação em série, o que a gente observa? A voltagem se distribui de forma proporcional à resistência e a potência apresentada também é proporcional à resistência. Quem tem maior resistência apresenta maior potência. E isso foi o que aconteceu na associação em série.
Agora, pessoal, na associação em paralelo, olha que interessante. A resistência equivalente foi 24 dividido por 11. Quer dizer que, nesse caso, a resistência equivalente foi 11 vezes menor. Olha que interessante aqui. Por que a resistência equivalente fica menor? Gente, a resistência equivalente fica menor porque você está criando mais caminhos. Se eu estou criando mais caminhos, quer dizer que a corrente elétrica ela vai ter mais caminhos por onde ela vai passar. Isso quer dizer que, como um todo, esse meio material, esse circuito, está permitindo, está facilitando o fluxo de corrente elétrica. Beleza? Então é por isso que a gente tem essa diminuição na resistência equivalente quando a associação ela é em paralelo. E aí a gente obteve agora esses resultados. Tá aqui as lâmpadas de 4 ohms, 8 ohms e 12 ohms. A voltagem na associação em paralelo é a mesma em todo mundo, mas a corrente elétrica se distribui. Como que ela se distribui? Olha só, quem tem a resistência menor tem a corrente elétrica maior. Olha que interessante, menor resistência, maior corrente. E a potência também é maior com quem tem menor resistência, porque a corrente elétrica fica muito alta nesse cara que tem menor resistência. Então, a gente tem essa característica contrária na associação em paralelo. O aparelho de menor resistência vai apresentar uma maior potência. Então, na associação em paralelo, a resistência e a potência são inversamente proporcionais. Na associação em série, elas são diretamente proporcionais para cada resistor, beleza? Então, essas tabelinhas mostram bem a diferença de funcionamento entre a associação em série e a associação em paralelo. Agora, pessoal, tem um outro detalhe aqui que é bem importante enfatizar para vocês, tá? Na associação em série aqui, se eu tiro uma lâmpada dessa, ou se uma lâmpada dessa queima, por exemplo, você está interrompendo o caminho, você está quebrando o caminho. Porque, por exemplo, você tem lá a lâmpada, o filamento dela. Quando essa lâmpada queima, você está quebrando o filamento. Quer dizer que o caminho condutor por onde a corrente elétrica passava foi rompido. Isso quer dizer, pessoal, que o circuito ele não vai estar mais fechado, é como se fosse um fio cortado. Então você não vai ter mais corrente elétrica. Então o funcionamento dos resistores na associação em série ele é dependente. O que isso quer dizer? Todo mundo precisa funcionar, porque se um aparelho deixa de funcionar, todos os outros desligam também. Deu para entender a ideia? Isso aqui acontece muito, pessoal, naqueles enfeites de Natal, que é o pisca-pisca, que a gente tem um monte de lâmpadazinha. Hoje em dia, aquelas lâmpadazinhas elas são associadas em paralelo. Mas antigamente, hoje você ainda consegue achar aquele modelo mais simples, que é um fiozinho só. Naquele modelo que é um fio só, você tem as lâmpadazinhas associadas em série. E aquilo ali era um trabalhão, porque quando uma lâmpadazinha daquela queimava, todas as outras paravam de funcionar. Para o circuito, ou seja, para as lâmpadas voltarem a funcionar, você tinha que ir lá no sol e ficar olhando qual delas tinha queimado. Você ficava olhando contra a luz assim para ver qual lâmpadazinha que tinha um filamento rompido. E aí você trocava só a lâmpada que não estava funcionando, né? Só queimada, e todas as outras voltavam a funcionar normalmente. Então, na associação em série, isso acontece, né? Se uma lâmpada para de funcionar, todas as outras param de funcionar. O funcionamento de um aparelho influencia no funcionamento do outro aparelho. Então, eles funcionam de forma dependente. Ou seja, se um deixa de funcionar, todos param de funcionar. Já na associação em paralelo, se uma lâmpadazinha dessa queima, os outros caminhos, eles continuam funcionando normalmente. Não interessa, beleza, parou de passar corrente elétrica nesse cara, essa corrente deixa de existir, mas as outras elas continuam tendo o caminho delas por onde elas podem passar. Então as outras lâmpadas continuam funcionando normalmente. O funcionamento de um aparelho não influencia no outro quando a associação é em paralelo. Então, na associação em paralelo, os aparelhos eles funcionam de forma independente, tá? Um resistor deixar de funcionar ou sofrer alguma alteração não vai influenciar
no funcionamento dos outros aparelhos. Então isso também é uma propriedade bastante importante das associações, tá? Por isso que, em geral, na nossa casa, pessoal, a gente usa muito mais, praticamente só usa a associação em paralelo. Por exemplo, na sala de aula, que você tem várias lâmpadas. Se uma lâmpada daquela queima, as outras continuam funcionando normalmente. Quer dizer que elas estão todas associadas em paralelo, beleza? Então essa é a ideia da dependência de funcionamento na associação em série e em paralelo. Tranquilo? Pessoal, dito isso, eu vou fazer aqui só mais um exemplo para vocês de uma outra maneira de resolver divisão de corrente em exercícios. Olha só. 3 lâmpadas de resistência 5 ohms, 10 ohms e 20 ohms são associados em paralelo. A corrente elétrica total na associação é de 21 amperes. Determine a corrente elétrica em cada lâmpada. Pessoal, repare que nessa questão ele não me disse em qual voltagem eu liguei esses aparelhos. Ele só me forneceu a corrente elétrica total no circuito. E ele também não me perguntou as voltagens. Ele só quer saber como que vai ocorrer a divisão das correntes. Então, não estou preocupado aqui com voltagem. Então, a gente pode resolver essa questão de forma bastante direta, usando a propriedade da associação em paralelo. Qual é a propriedade principal da associação em paralelo? A voltagem é igual em todos os resistores e a corrente elétrica se distribui. Então, olha só a minha ideia. Eu vou dizer a seguinte coisa. Pessoal, aqui uma dica, tá? É interessante você comparar sempre os resistores sempre com o resistor de maior resistência. Isso facilita para a gente nas contas, tá? De outras maneiras funciona também. O que eu quero dizer com isso? Eu vou comparar o resistor 1 com o resistor 3, porque ele tem maior resistência, e vou comparar o resistor 2 com o resistor 3 também, porque ele é o de maior resistência. Então, 1 com 3, o que eu sei? Como eles estão em paralelo, a voltagem no resistor 1 vai ser igual à voltagem no resistor 3. Mas a gente já sabe que voltagem ela é a resistência vezes a corrente, né? Então, a voltagem no resistor 1 é a resistência 1 vezes a corrente que passa pela resistência 1. E a voltagem no resistor 3 é a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Então, R1 vezes I1 vai ser igual a R3 vezes I3. E a gente sabe as resistências. Então, eu vou substituir os valores aqui. Ó. O R1 vale 5 e o R3 vale 20. Então, vai ficar 5 vezes I1, que é a corrente no primeiro resistor, é igual a 20 vezes I3, que é a corrente no terceiro resistor. Dessa forma, pega esse 5 aqui que está multiplicando e passa dividindo. 20 dividido por 5 dá 4, né, pessoal? Então, a gente chega que a corrente elétrica no resistor 1 vai ser 4 vezes a corrente elétrica no resistor 3. É claro, né, gente? Se você quiser, você nem precisa fazer essa continha aqui se você perceber isso direto. Porque, olha só, a resistência 3 não é 4 vezes maior do que a resistência 5? Do que a resistência 1? Então, se essa resistência é 4 vezes maior do que essa, quer dizer que a corrente aqui vai ser 4 vezes menor. Essa que é a ideia. Então, a gente tem essa relaçãozinha aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer a mesma coisa comparando os resistores 2 com 3. Olha só. A voltagem no 2 é igual à voltagem no 3. Quer dizer que o R2 vezes o R2 vezes o I2 é igual a R3 vezes o I3. As resistências 2 e 3 são 10 e 20 aqui. Ó. Então, 10 vezes o I2 é igual a 20 vezes o I3. Passo 10 dividindo, 20 dividido por 10 dá 2. Então, a corrente elétrica no resistor 2 é 2 vezes a corrente elétrica no resistor 3. Então, olha só o que eu consegui com essas continhas. Eu tenho a corrente no primeiro resistor dependendo da corrente no terceiro e a corrente no segundo também dependendo do terceiro. Então, está todo mundo dependendo da corrente elétrica no terceiro resistor. Agora que eu tenho essas duas equações, eu posso usar a ideia de que a soma das 3 correntes dá a corrente total. Então, a corrente total é o I1 mais o I2 mais o I3. Só que eu sei que a corrente elétrica total vale 21. E eu sei que a corrente elétrica no primeiro resistor é 4 vezes a do terceiro e no segundo é 2 vezes a do terceiro.
Então agora eu vou substituir esses dois resultados aqui nessa equação. Olha que legal. A corrente total é 21 amperes, que ele disse no texto. A corrente I1 é 4 vezes a corrente I3, está aqui, 4 vezes o I3. A corrente I2 é 2 vezes o I3, está aqui. E a corrente I3 é o I3 mesmo. E agora, pessoal, com isso a gente consegue resolver o problema, porque olha só, eu tenho apenas um incógnito agora. A única coisa que eu não sei nessa equação é o I3. Então a gente consegue achar essa corrente elétrica 3 aí no terceiro resistor. 4I3 mais 2I3 mais I3, bom, 4 mais 2 dá 6, com 1 dá 7. Então 21 é igual a 7 vezes o I3. Esse 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, a corrente elétrica no terceiro resistor vai ser o 21 dividido pelo 7. Pessoal, 21 dividido por 7 dá 3 amperes. Ah, então eu descobri que a corrente elétrica no terceiro resistor é de 3 amperes. Agora, eu consigo usar as equações que a gente obteve para achar as correntes elétricas no resistor 2 e no resistor 1. A corrente no resistor 1 é 4 vezes a corrente no 3, né? 4 vezes o I3 e o I3 vale 3. Então, fica 4 vezes 3, 12. O que eu fiz? Usei essa equação aqui, pessoal. No lugar do I3, eu coloquei 3 amperes. 4 vezes 3, 12 amperes. E a corrente elétrica I2 é 2 vezes o I3. 2 vezes 3, 6 amperes. E está aí a corrente elétrica em cada resistor. O resistor de maior resistência tem a menor corrente elétrica de 3 amperes, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso. Acho que com isso já dá para vocês resolverem alguns probleminhas aí, tá bom? Valeu!